No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lei 14.550. Ela entrou em vigor dia 20 de abril de 2023 e alterou dois dispositivos importantes da Lei Maria da Penha. Portanto, é uma lei importante, é uma lei que vai ser muito cobrada em concurso público, em prova, na OAB e para a vida prática. Então, nem se fala, porque ela mexe com um dos aspectos mais relevantes da Lei Maria da Penha, que é o sistema de medidas protetivas. Então, é fundamental que quem está estudando, quem está atuando na prática, domine esse ferramental, seja para responder uma pergunta, seja para atuar na prática com mais qualidade e mais proficiência. Então, vamos analisar e vamos dominar todas as alterações da Lei 14.550 à Lei Maria da Penha. Vamos que vamos. Bem, como eu falei, essa lei 14.550 altera dois dispositivos. Na verdade, ela acrescenta 3 parágrafos ao artigo 19 e acrescenta um artigo 40A. Então, 3 parágrafos acrescentados ao já existente artigo 19 e também o artigo 40A que foi introduzido. O que essas alterações alteram? Bem, então o artigo 19 caput continua como sempre foi. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. O que não mudou, né? Porque quando aparece uma nova lei, aparecem aí também alguns comentadores de ouvir dizer e que falam bobagem. Então, já ouvi e não mudou. Essa lei não mudou a atribuição para conceder a medida protetiva. A atribuição continua sendo como regra da autoridade judiciária, excepcionalmente da autoridade policial, mas isso não é alteração da lei, isso já é coisa antiga, então não mudou a atribuição para a concessão de medida protetiva, não mudaram as espécies de medida protetiva, não mudou a forma de pedido da medida protetiva, nada disso mudou. O que mudou? Vamos analisar parágrafo 4º, veja comigo. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária. O que isso quer dizer? Quer dizer que para que o juiz conceda a medida protetiva, não é preciso que ele se aprofunde ali no conhecimento dos fatos. Cognição sumária é cognição rasa, né? Ou seja, não é preciso que haja uma profundidade de cognição. Até porque, como as medidas protetivas são cautelares, elas não exigem o mesmo estándar probatório que uma medida de condenação, por exemplo, que uma condenação criminal. Então, na verdade, aqui, a meu ver, a lei só está esclarecendo, ela só está fazendo, digamos, uma interpretação autêntica do próprio texto legal. Na medida, né? Uma vez que a medida protetiva é uma medida cautelar, evidentemente que ela não pode exigir o mesmo grau de aprofundamento que uma condenação criminal, por exemplo, ou até mesmo que o oferecimento de uma denúncia criminal. É mais raso, mais sumário, porque o foco dela é a prevenção, é evitar algo futuro, é evitar que um risco presente se concretize numa lesão futura. Então, cognição sumária. E olha que importante, a partir do depoimento da ofendida. Ou seja, não é preciso outras provas, não é preciso testemunha, não é preciso perícia, não é preciso laudo para concessão de medida protetiva. Basta o depoimento da própria ofendida. Eu insisto, nós estamos aqui falando sobre o estándar probatório, ou seja, o grau de prova para concessão de uma medida cautelar protetiva. Nós não estamos falando do grau de prova para uma condenação criminal, tá certo? Então, para a concessão de uma medida protetiva, basta o depoimento da ofendida. É isso o que o legislador está aqui dizendo. Perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, né? Então, a ofendida ela pode pedir tanto verbalmente lá na polícia, quanto por escrito, seja na polícia, seja para o próprio juiz, né? Nós podemos ingressar direto no juiz da violência doméstica com pedido de concessão de medida protetiva. Isso é perfeitamente possível e de acordo com as alegações escritas ou aquele depoimento oral, é possível o juiz conceder, né? Aliás, o juiz concederá, né? Elas serão concedidas. Ah, mas então quer dizer que basta a mulher ir lá e falar qualquer coisa e o juiz é obrigado a conceder, ele não vai analisar nada, ele não vai verificar nada. Veja, o juiz ele pode indeferir? Pode, mas olha só que interessante o que diz a lei. Poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade da inexistência de risco.
Então veja que aqui é como se invertesse um pouco o raciocínio lógico, né? Não é que o juiz só pode conceder se tiver presente o risco. É que ele só pode indeferir se ele constatar a inexistência de risco. Então, se daquele depoimento, se daquilo que foi trazido a ele constatar a inexistência de qualquer risco, aí sim ele fundamentadamente pode indeferir. Você veja que, embora a motivação das decisões seja um preceito constitucional e o juiz tem o dever de motivar tanto se ele concede quanto se ele nega, aqui o dever de motivar se intensifica no caso de indeferimento. Se ele indeferir, ele vai ter que fazer um esforço ali de motivação para demonstrar por que na avaliação dele havia a inexistência de um risco. Essa é a primeira mudança, ou seja, a priori acredita-se na mulher. Evidente que a medida pode ser revista e se o suposto agressor trouxer, nada impede que ele traga elementos, depois dela ter sido deferida, traga elementos que eventualmente desmintam o depoimento da mulher ou relativizem o depoimento da mulher e o juiz pode rever e, portanto, revogar as protetivas. Não é que essas protetivas perdurarão para sempre inaudita altera pars. Mas no momento da concessão, porque nós estamos falando de situação de risco, nós estamos falando de situação em que, se eu deixar para depois, pode perder o objeto, porque essa mulher pode ser vítima de feminicídio. Nós estamos falando de uma situação de, em primeiro lugar, de urgência, de risco, muitas vezes à vida, ou ao patrimônio, ou à honra, enfim, de riscos irreparáveis. E além disso, nós estamos falando de medidas que não vão privar ali o requerido da sua liberdade tal e qual uma prisão, né? De certa forma, limitam a liberdade, mas não privam da liberdade. Portanto, no custo-benefício, né, entre evitar que o pretenso agressor se aproxime e proteger a mulher, né, privilegia-se a proteção da mulher. Essa é a primeira modificação importante. Não é nem sequer uma modificação, é uma explicitação. Se explicita que será uma cognição sumária, se explicita que basta o depoimento da ofendida e se explicita que o indeferimento só pode ser motivado pela inexistência de risco, tá certo? Bom, próxima modificação ainda no artigo 19. Foi acrescentado um parágrafo 5º, um parágrafo que eu julgo da maior importância. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente de tipificação penal, da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de BO. Isso é muito importante por N razões, gente. Por uma razão até psicológica e pragmática. Quantas vezes eu já atendi uma mulher que não queria, ela me perguntava de forma assim até angustiada: ah, mas ele vai para a cadeia? Ele vai ser preso? Eu não quero que ele seja preso, eu só quero que ele me deixe em paz. Eu só quero que ele me deixe em paz, eu não quero que ele seja preso, ele é o pai dos meus filhos, mas eu quero que ele me deixe em paz, ele não pode continuar me perseguindo, ele não pode... Então, o que nós temos aqui é que muitas vezes a própria mulher, ela não quer oferecer representação, ela não quer fazer o boletim de ocorrência, seja porque ela não quer mesmo, seja porque ela tem medo de ser revitimizada, seja porque ela não quer passar por um processo penal, mas ela quer e ela tem o direito de ser deixada em paz. Então, aqui fica claro, claríssimo, uma controvérsia que havia na doutrina, e eu sempre me alinhei com aquela posição segundo a qual as medidas protetivas têm natureza independente. Elas não dependem de um inquérito policial, não dependem do BO, podem ser pedidas diretamente ao juiz, como uma ação autônoma. Pede-se diretamente ao juiz, não importa se teve inquérito, não importa se teve BO, não importa se teve ação cível. Elas podem ser pedidas diretamente ao juiz na vara de violência doméstica. Eu só quero isso, uma medida protetiva. Essa é a primeira razão, né, pela qual eu acho que elas têm que ser consideradas independentes, porque muitas vezes a própria mulher não quer outra coisa, ela só quer aquilo e ela tem direito de só querer aquilo. Você concorda? A segunda razão é que havia uma situação absolutamente bizarra, não tem outro nome, absolutamente bizarra, quando as medidas protetivas são consideradas vinculadas a um inquérito. Então o que acontecia? Instaurava o inquérito e a medida protetiva era considerada vinculada a esse inquérito.
Se esse inquérito ele fosse arquivado por falta de prova, a medida protetiva caía com ele. Se o réu fosse ao final da ação penal absolvido por falta de prova, a medida protetiva caía com ele. Mas veja, nós acabamos de compreender que o nível de cognição para concessão de uma medida protetiva é um, e o nível de cognição por uma condenação criminal é outro. Quanto à condenação criminal, vigora e tem que vigorar o princípio do indúbio pro réu. Quanto à medida protetiva, vigora e tem que vigorar o princípio do indúbio pro tutela. Indúbio pro tutela, porque é indúbio pro prevenção. É princípio da precaução. É outra lógica. Então a gente tinha uma situação muito angustiante, porque aquela mulher que teve a protetiva sabia que se no final do processo não houvesse prova suficiente para condenação, ela ia ficar desprotegida, ela ia ficar, né, ali sem nenhuma salvaguarda do Estado, numa situação em que o homem muitas vezes está absolutamente muito bravo, possesso e querendo inclusive vingança, né, em relação ao processo que ele sofreu. Agora isso não é o pior, o mais estapafúrdio é que imaginemos que uma mulher teve medida protetiva durante o inquérito, a medida protetiva foi mantida durante o processo. Terminou o processo, né? O réu foi condenado por um crime de ameaça, porque ele ameaçou ela de morte por diversas vezes, ou foi condenado por stalking, por perseguição, porque perseguiu, foi condenado por violência psicológica. Bem, são penas baixas, são penas baixas. O que acontece? Após o processo e o cumprimento da pena, a medida protetiva caía, porque ela estava vinculada a uma situação criminal. Como aquela situação criminal já tinha se encerrado, ela caía. Mas muitas vezes a situação de risco não diminuiu. Muitas vezes a situação de risco, mesmo havendo a condenação criminal, prosseguiu. Então, a gente tinha uma coisa muito estranha para explicar, né, para as nossas assistidas, que era, olha, você vai ter medida protetiva durante o processo, mas se ele for condenado, a medida protetiva vai cair. Olha que absurdo! Então a medida protetiva, ela não está vinculada ao processo penal. É como uma ordem de restrição. Sabe quando a gente vê na justiça americana, você vai lá e pede uma ordem de restrição. A medida protetiva não é uma cautelar processual. Ela não visa tutelar o processo. Ela visa tutelar o bem da vida. Ela visa tutelar a pessoa. O escopo da medida protetiva não é tutelar o fim útil do processo, como uma medida, por exemplo, de medida securatória, né? Não é para isso que ela serve, como uma prisão preventiva, não é para isso que ela serve, para tutelar o processo, para cuidar do processo, para cuidar de uma finalidade útil do processo, é para cuidar da pessoa. Ela está totalmente desvinculada a qualquer processo, ela é um processo em si, ela é um processo autônomo, ela é um processo sozinha, a medida protetiva. Isso é muito importante que se diga. Isso repercute diretamente no parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco. Enquanto persistir o risco. Porque ela não está, então, atrelada a um inquérito, se houve denúncia, se não houve denúncia, se houve arquivamento. Elas não estão atreladas a um processo, se teve absolvição, se teve condenação, se teve cumprimento de pena. Elas estão atreladas a uma situação fática de risco. Agora, o fato de elas terem prazo indeterminado não quer dizer que elas podem ou que elas devem durar para sempre. É claro que elas precisam ser reavaliadas. E aí a jurisprudência vai ter que avaliar e vai ter que acomodar um sistema, a meu ver, para que isso também não fique uma coisa arbitrária, um sistema de reavaliações periódicas. Então, tanto a requerimento daquela pessoa que está cumprindo a protetiva, né, do requerido da protetiva, quanto de ofício, a meu ver, a jurisprudência deveria criar um sistema de reavaliações periódicas da medida protetiva para ver se a situação de risco persiste ou não, né? Porque, enfim, talvez daqui a um tempo o risco tenha cessado e não haja mais necessidade dessa medida protetiva. Então, isso não quer dizer que elas são eternas, elas dependem de uma situação de risco, mas enquanto persistir a situação de risco, persistirá a protetiva. Imagina um homem que fala assim para a mulher, olha, eu tentei te matar, eu vou preso, eu não me importo, quando eu sair da cadeia, eu posso esperar 50 anos. Assim que essa protetiva cair, eu te mato. Assim que essa protetiva cair, eu te mato. Bem, isso poderia ser considerado um novo crime de ameaça, mas que também é um crime muito brando, é um crime cuja pena máxima é 2 anos.
Então veja, enquanto a situação de risco persistir, a protetiva tem que vigorar. Quando a situação de risco cessar, a protetiva cai, ela é autônoma. Essas foram as alterações ao artigo 19. E aí eu proponho apenas uma reflexão, porque é algo que entrou em vigor agora dia 20 de abril, e eu coloco aqui para os nossos internautas e os nossos seguidores aqui do Alguma Dúvida, os inscritos no canal, uma reflexão que eu prometo que assim que sair uma decisão judicial nesse sentido, eu voltarei com ela, que é sobre a sistemática recursal. Como agora ficou claro que as medidas protetivas são absolutamente autônomas do processo criminal, o juízo competente para concedê-las, a priori, é o juízo universal da violência doméstica, mas elas não têm um caráter criminal. Vamos, a meu ver, nós vamos presenciar um renascimento do debate de qual é o recurso contra as medidas protetivas, porque até o presente momento, na maioria dos estados da federação, isso está bem polêmico, mas aqui no estado de São Paulo acabou se acomodando a jurisprudência de que, quando a medida protetiva for vinculada a um inquérito policial, o recurso cabível contra a medida protetiva é um recurso de caráter criminal, é uma apelação criminal que se pode fazer para obter a revogação, por exemplo, da medida protetiva, né? Ou o mandado de segurança também poderia, mas aqui nós estamos falando em sistemática recursal. Agora que ficou claro pela lei que as medidas protetivas são independentes de inquérito, de processo e etc., fica a dúvida de como é que vai se compor, como é que vai se acomodar a questão da sistemática recursal das medidas protetivas, mas isso vai ser tema de um próximo vídeo, eu prometo. Bom, gente, a próxima coisa que mudou aqui na lei foi o artigo 40A. Esse artigo 40A também, a meu ver, é mais uma situação de interpretação autêntica, né? Menos uma situação de uma modificação, mas mais uma situação de interpretação autêntica, mas que eu acho que também é relevante. Tudo que vier para esclarecer, né, é relevante. Essa lei será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5º, e o artigo 5º não mudou, eu só transcrevi ele aqui do lado para que você se recorde, né? O artigo 5º é aquele que fala que, para efeito dessa lei, configura violência doméstica ou qualquer ação ou omissão baseada em gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou no âmbito da relação íntima de afeto. Qual era a controvérsia aqui? E por que o artigo 40A esclarece essa controvérsia? Porque você está vendo que no caput do artigo 5º está colocado assim, violência baseada em gênero. Baseada em gênero. Então havia a seguinte discussão. Para que eu constate que o crime é um crime que está dentro ali do âmbito da Lei Maria da Penha, eu preciso demonstrar, no caso concreto, que a motivação foi de gênero? Ou seja, que foi um crime de misoginia ou de machismo? Ou isso é presumido? Ou isso é presumido? Então eu tenho ali, o marido bateu na mulher. Eu preciso provar que, além de haver uma relação íntima de afeto, esse tapa foi provocado pelo machismo? Entenderam? Além das circunstâncias objetivas dos incisos 1, 2 ou 3, eu preciso provar uma motivação baseada em gênero. O texto do artigo 5º parecia levar para essa interpretação, mas eu sempre discordei. E, aliás, eu acho que aí, majoritariamente, sempre se discordou, né? Quando se fala que a violência é baseada em gênero, quer-se com isso dizer que nessas situações presume-se que a violência seja baseada em gênero, presume-se. E é isso que o artigo 40A está agora deixando claro. Essa lei será aplicada a todas as situações, independentemente da causa ou da motivação. Então não é preciso que eu prove, né? O marido bateu na mulher, né? Enfim, não se sabe por quê. É um crime da Lei Maria da Penha? Se insere na Lei Maria da Penha? Sim, 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 independentemente da causa ou da motivação dessa agressão, sim, né? Porque estou na situação prevista no artigo 5º. Então, de certa forma, o 40A, ele estabelece uma interpretação objetiva da Lei Maria da Penha. Ele está priorizando o aspecto objetivo, ou seja, aquelas situações 1, 2 e 3, em detrimento do aspecto subjetivo, a causa ou a motivação concreta daquele ato em particular. Ele está criando como se fosse uma presunção de que, se a agressão
tá lá nas situações dos incisos 1, 2 e 3, é baseado em gênero. É baseado em gênero. Tudo bem? Aí a dúvida que vai se suscitar aqui, sempre a lei esclarece uma coisa, mas levanta a dúvida de outro lado, né? Sempre assim. Então, uma dúvida que eu acho que a lei vai suscitar é se essa presunção é absoluta ou relativa. Seria possível demonstrar, por exemplo, numa situação de violência entre familiares, entre um irmão que bate numa irmã? Seria possível demonstrar que naquela situação do irmão que bate numa irmã não havia essa relação de gênero, não havia essa motivação de gênero? Porque veja, o artigo 40A estabelece uma presunção. Ele diz que se eu tiver nas situações, ou seja, violência contra a mulher, praticada por homem ou mulher, tanto faz, contra a mulher, situação doméstica, familiar, íntima de afeto, mulher, doméstica, familiar, íntima de afeto, qualquer dessas situações já presume Lei Maria da Penha. Será que essa é uma presunção absoluta ou relativa? Bem, eu pessoalmente também prometo voltar aqui com um vídeo quando a jurisprudência se acomodar. Eu vou dar a minha opinião. Eu entendo que a presunção tem que ser relativa, né? Entendo que a única presunção que existe no direito penal que é absoluta como ponto de partida é a presunção de inocência. As outras presunções são relativas, mas entendo que, da mesma forma, ali que a gente viu no artigo 19, se inverte o ônus argumentativo. Se inverte o ônus argumentativo, ou seja, nós partimos de uma presunção de que se a vítima é mulher e há uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, é sim uma questão de Lei Maria da Penha, é sim. Acho que se aquele que foi imputado, o increpado, provar de forma muito cabal, provar de forma muito contundente, provar de forma muito escancarada, né, que não havia nenhuma relação com o gênero, é possível afastar essa presunção e, portanto, afastar a Lei Maria da Penha. Mas, a priori, vige a presunção de que todo delito praticado contra a mulher, numa das situações dos 3 incisos do artigo 5º, é sim situação que atrai a incidência da Lei Maria da Penha. Muito bem. Gente, é isso. Essa foi a análise. Você veja que é uma lei curta que a gente analisou, mas cheia de detalhes, muito importante, com muitas respostas e que suscita também algumas perguntas. E quando essas perguntas estiverem mais respondidas aí pela jurisprudência, a gente volta aqui no Alguma Dúvida para falar a respeito. O que você achou? O que você achou? Deixa aqui no comentário se você acha que essas modificações são pertinentes, são impertinentes, e se você também tiver alguma ideia para esclarecer as perguntas que eu levantei, também deixa aqui a sua resposta para solucionar as nossas dúvidas. É isso aí, bons estudos e até a próxima semana!